dois, três livros que eu lancei pela editora Atlas. Ele foi responsável por fazer a atividade de marketing. Lá nós iniciamos um projeto bacana, que foi o Sarau de Negócios. Era um modelo diferente de apresentação, não era um modelo, não era uma palestra nos moldes que nós vamos ter agora, mas era um grande bate-papo, onde as pessoas convidadas, junto com quem ia assistir, tinham uma interação constante. E nós fizemos alguns, né? Fizemos aqui em São Paulo, Fortaleza, que mais? Recife. Bom, fizemos alguns. Inclusive, quem tiver interesse de assistir algum deles, ele continua o sarau lá no YouTube. Então, vocês poderão assistir, quem tiver um interesse. Foi muito bacana. Falamos sobre sustentabilidade, falamos sobre marketing esportivo, falamos sobre gestão. Foram vários convidados interessantes e foi muito bacana. E o Aguinaldo depois saiu da editora Atlas, né, porque recebeu um convite da editora Gen, e acabou a editora Gen comprando a Atlas. E ele acabou voltando para a Atlas, né, mas aí não mais como gerente de marketing, sim como editor. E agora está numa carreira solo, né, como empreendedor. Eu acho muito interessante. Então, eu agradeço o convite, não vou falar mais, né? Eu só tenho que falar que você é um grande amigo. Muito obrigado. E é muito bacana ter amigos assim, né? Faz uma diferença enorme na vida da gente. Obrigado. Tá bom? Fica com a palavra. Obrigado, mestre. Obrigado. Boa noite. Boa noite. O primeiro que dormir, paga o café. Esse rapaz é brilhante. De todos aqui é o que se destaca. Pela camisa. Aê, ficou feliz, né? Sabe que num desses programas lá do Sarau, nós tivemos a presença do presidente do Corinthians, né? Que foi ótimo, foi o melhor. Foi. Que remédio. Sumiu alguma coisa? Foi bom. Sumiu alguma coisa? Não, eu deixei a carteira em casa. Isso é preconceito. Pessoal, boa noite. Eu fico bastante feliz de estar aqui com vocês e, claro, peso a responsabilidade de dar uma palestra na PUC, mas eu quero, de alguma forma, aprender junto com vocês, por isso eu queria deixar assim, bastante aberto para troca de ideias, perguntas, porque o conhecimento trocado é o mais rico do que aquele que um lado se coloca passivamente. Eu tenho uma experiência bastante longa nesse mercado editorial e quero trazer aqui, sobretudo, numa perspectiva de ruptura de mercado, que é o que vocês estão vivendo. Mas as dores desses acontecimentos pesam mais sobre vocês que estão iniciando a carreira do que sobre nós. Mas é bem importante porque a novidade está aí. Eu lembro de uma palestra da professora Marta Gabriel, professora desta casa, especialista em marketing digital, e ela contou uma historinha certa vez de duas moscas que caíram num copo de leite. E aí uma começou a gritar desesperadamente, nós vamos morrer, e a outra falou, não, é possível sair daqui, e começou a bater os pezinhos desesperadamente, e o leite foi ganhando uma certa consistência, e ali foi se tornando sólido, virou manteiga, e ela saiu caminhando e conseguiu voar, e a outra mosca morreu. E ela ficou bastante feliz com isso. Só que passado algum tempo, ela e uma outra mosca pousaram num copo de refrigerante. E a outra mosca ficou desesperada e falou, olha, vamos sair, vamos subir pelo canudo. E ela disse, não, é só bater os pezinhos que a gente consegue sair. No final das contas, ela morreu. Porque aquilo que se faz hoje, que serve para uma situação, pode não servir para outra situação. Então, certo momento me perguntaram, né, o que é possível num bate-papo de negócios, o que é possível a gente criar? Eu falei, olha, eu não vejo oportunidade, porque é uma busca quase que obstinada de se encontrar algo que ninguém fez. A visão de quem quer empreender, ou de quem quer inovar, sobretudo na área de marketing, é encontrar algo que ninguém fez ainda. E na verdade nós não precisamos encontrar algo que ninguém fez. Nós precisamos melhorar aquilo que já existe, porque a Uber não criou nada novo, ela só melhorou algo que todo mundo já usava. Então essa é a nossa perspectiva, tentar falar um pouco sobre a tecnologia e os seus impactos nos modelos de negócio, e claro, uma análise no mercado editorial, mais no segmento de livros técnicos científicos, mas
sempre que possível, abrindo para outras experiências e vocês, enfim, podem ficar à vontade para perguntar, para questionar, para duvidar, para não acreditar, porque tudo isso faz parte do aprendizado. Essa troca que ela é muito importante. Então, só para falar um pouquinho de mim, eu particularmente não gosto muito, mas é importante falar, né, quem é que vocês estão ouvindo. Eu comecei a trabalhar na editora Atlas em 1991 e naquela época se falava em mala direta. Eu acho que ninguém nem conhece. Alguém já recebeu mala direta em casa? Tirando os professores. A parte, você já recebeu alguma mala direta? Um folheto de alguma propaganda na sua casa para comprar alguma coisa por telefone? Nossa, faz tempo. Nunca, né? Mas já recebeu e-mail. Já recebeu alguma propaganda por rede social. Pois é, naquela época, tudo que se fazia em termos de marketing direto, que você conhece hoje nessa dinâmica de marketing digital, era feito por um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou database marketing, cujo professor aqui presente, Zenoni, foi um dos pioneiros a lançar um livro sobre database marketing CRM. Ainda existe o livro lá, viu? Então, nesta época eu comecei a trabalhar na editora Atlas, depois eu coordenei a área de marketing direto por algum tempo e me tornei gerente nacional de marketing e fiquei lá por 22 anos. E aí eu quero deixar uma coisa aqui para reflexão e depois podem bater papo com o seu professor de gestão de pessoas, se ela não ficar brava comigo. Mas sempre me disseram que uma carreira muito estável na mesma empresa não era algo positivo. Não necessariamente. E eu fiquei 22 anos na mesma empresa e nunca vi nada de negativo disso. O que eu acho de muito negativo numa carreira de muito tempo na mesma empresa é muito tempo na mesma função. Isso não é uma indicação positiva. Isso é uma indicação de estagnação. Mas uma carreira em movimento, uma carreira que movimenta, ela é tão boa quanto produzir outras experiências. E depois, em 2013, eu saí da editora Atlas. Então, eu sou formado em administração de empresas, sou especialista em marketing. Eu saí de lá e fui para o Grupo G em 2013. E aí, como gerente de projetos de marketing, tive uma das melhores experiências e mais difíceis experiências da minha vida, que talvez você venha passar algum dia. O grupo comprou uma empresa e eu fui fazer parte da equipe de consultores para integrar essa nova empresa no grupo. Você já viu falar em medo de mudança? O dia que você tiver que passar por uma experiência dessa, olha, eu cheguei à beira da depressão, mas sobrevivi. Então esse é um grande desafio, quando se imagina que é tudo possível fazer com a paz e harmonia. Claro que paz e harmonia é um estado de espírito, mas dentro dessas dinâmicas empresariais, uma integração de empresa é um dos maiores desafios da vida executiva. A integração de duas culturas é um desafio muito grande. E foi essa a primeira experiência. Aí, terminado esse projeto, o GEM comprou a editora Atlas e eu voltei para a editora Atlas como superintendente editorial das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e estava lá como superintendente, 5 anos, bem requisitado, graças a Deus, muito feliz com a minha carreira, mas de repente eu sentei com o presidente e disse, não quero mais ficar. No pior período da nossa história, pelo menos recente, em termos econômico e político do país. Mas o que você vai fazer da vida? Eu vou trabalhar por conta própria. Puxa, mas então você acumulou uma boa reserva financeira? Não. Eu sou uma das pessoas mais indisciplinadas com dinheiro que se pode imaginar. Se não fosse a minha esposa na minha vida, não sei o que seria. Mas como é que você vai fazer uma coisa dessa? Eu falei, eu tenho um ativo que é muito importante para esse investimento. Qual é o ativo? A minha história. Isso não existe. Eu falei, existe. Eu quero passar por essas experiências porque eu tenho 47 anos, eu vou, daqui a pouco, fazer 50 anos, eu vou ficar com muito medo e vou querer me aposentar, não sei se vou me aposentar, e aí eu vou ficar frustrado o resto da vida. Então eu quero passar por essa experiência. E eu saí e fui começar a publicar os meus livros quando aconteceu aquilo que a gente não planeja. Depois de muito tempo planejando montar uma editora, eu passei a ser um prestador de serviço na área editorial, porque
o mercado que eu estava dentro e não percebia. Olha só, que às vezes a gente acha que está dentro de uma área, a gente sabe tudo. Estava demandando um bom trabalho de terceirização para enxugar as suas estruturas com serviços que não estivessem na sua linha estratégica. Então, quando souberam que eu estava fora do mercado, o principal ativo foi realmente a minha história. E isso acabou trazendo os primeiros clientes. Então, considere isso. Nem sempre é só o capital financeiro, nem sempre é só a capacidade de investimento para um novo negócio. Esse ativo intangível, que é a sua experiência, a sua história, precisa ser valorizado também. E é importante construir, e você constrói isso com a sua carreira profissional. Bons relacionamentos, claros, genuínos, não relacionamentos montados, mas bons relacionamentos é um ativo muito importante. Então esse é um pouco do nosso histórico. E aí vamos lá para o... Peraí. Vamos tentar aqui. Não tem problema, vamos lá no Enter. E aí quero colocar aqui esta frase do pai da inovação, Joseph Schumpeter, que ele diz o seguinte: empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos. Olha, dentro da minha experiência, e eu estou compartilhando aqui, eu não estou dizendo que é a única verdade, nem que é esse o caminho, mas é o único caminho, mas isso é importante para a gente pensar. Às vezes a gente acha que o medo é um atributo muito presente quando se quer fazer um investimento, se quer empreender alguma coisa. Vou deixar iniciar uma outra carreira, vou iniciar um negócio próprio, e isso traz o medo. Eu vou dizer, na trajetória, o medo é tão presente quanto qualquer outra coisa. Por exemplo, quando você tem o seu mercado ameaçado por inovações e você vê o seu mercado encolhendo. O medo, ele é muito presente, e a nossa maior capacidade é a nossa disposição de enfrentar estes medos. Porque o primeiro inimigo da vida a ser vencido é o medo. O segundo é o conhecimento. Porque quando você se limita àquilo que conhece e acha que não precisa aprender mais, você está vencido. E se você acha que deve continuar aprendendo, você continua crescendo. E quando você enfrenta o medo e adquire conhecimento, você atinge o estágio do poder. Se você se sucumbir ao poder, você perdeu a guerra. Se você usar o poder a seu favor, você ganhou a guerra. E o último estágio a ser vencido é o tempo. Esse não tem como vencer, mas você não pode deixar ele contra você, simplesmente a seu favor. Parece só muito filosófico, mas isso é mais presente na vida profissional, na vida empresarial do que se imagina, e no decorrer aqui da nossa fala nós vamos falar isso. Então é o seguinte, quando você olha para o mercado, minha concepção, o que não inventaram ainda que eu possa inventar? Eu não sei. Eu acho que o ser humano não conhece o seu limite ainda. Porque o que nós vivemos hoje nós estamos vivendo o impossível para gerações anteriores. E o que nós vamos viver no futuro também não sei. Mas uma coisa eu sei, olha, você pode... a inovação, ela não é uma questão filosófica da administração. A inovação é o caminho da oportunidade. É isso que está acontecendo porque nós estamos vivendo o tempo da economia compartilhada. Por exemplo, que você passa a empoderar as pessoas. Quem são os maiores concorrentes dos grandes conglomerados hoteleiros hoje? Quem mais ameaça? Airbnb. Airbnb. São as pessoas que têm um quarto, que têm uma casa, que trabalha para organizar e colocar esse espaço à disposição de quem queira alugar para passar um período, para se hospedar em função de eventos de negócios ou de lazer. Qual é o maior problema hoje dos táxis? Não só dos táxis, também das empresas de ônibus, né? Fala muito-se dos táxis, mas as empresas de ônibus estão pressionando o nosso prefeito aí, em termos de ajuste de tarifa, porque tem perdido muito cliente para o Uber, porque viagens curtas são mais confortáveis e muito melhor do que usar o ônibus. Então veja, quem está ameaçando? Então isso é
basicamente inovação. Então, nessa linha mais introdutória, eu quero, enfim, desenvolver aqui com vocês, para desenvolver